Olá! Então agora a gente vai finalizar essa terceira parte do assando o bolo, que é a parte 3 da nossa receita. E é sobre como você consegue, né, ter esta habilidade de ter sempre cartas na manga e desenvolver a confiança no livro. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, o que, que eu vou fazer no encontro? O que, que eu vou fazer no encontro? E se o pessoal chegar cansado? E se, e se eles não entenderem? Olha lá, se eles não entenderem ou se eles pedirem explicações, entende? Então, às vezes a gente traz assim o tom ao encontro como se a gente fosse responsável, mas não é. Ali o que a gente está promovendo é um local de acolhimento onde quem manda é o livro, é o texto, é o autor. E a maneira de você tranquilizar o teu clube e a você mesmo é entender que a gente vai dar conta dessa leitura até onde a gente suporta. Então, quando você vai, por exemplo, trabalhar um conto de Machado de Assis, além de você se acostumar com a língua portuguesa dele, daquela época, contexto histórico, e o que é que ele estava tentando e ainda nos toca nos nossos afetos, a gente precisa entender que eu vou dar conta de Machado de Assis até onde eu suporto. Então, neste momento da minha vida, eu, Tamara, lendo o conto Alienista de Machado de Assis, consegui ir até este ponto, me tocou até este ponto. Pode ser que numa segunda leitura, numa terceira leitura, em outro momento da minha vida, aquilo vai me afetar de uma forma diferente. Então, quando a gente lê um livro, algumas pessoas têm a tendência de querer sugar tudo o que o livro tem. Não vai sugar porque é uma obra de arte. Até um livro de autodesenvolvimento sobre finanças, que você pode estar trabalhando no clube de leitura, você também vai só segurar, armazenar, arquivar o conhecimento daquele livro até onde você suporta. Porque você sempre vai levar a tua história de vida para aquele conhecimento, para aquela história, para aqueles afetos que chegam de encontro a você. Entende? Mas vamos lá, acredito que você vai entender agora a gente conversando. Então, por exemplo, vamos lá, as cartas na manga que sempre tenho nos meus encontros é levar o meu encantamento enquanto leitor, ou seja, sempre grifo partes do livro, da história que mais me tocaram. Então, você vai fazer a leitura junto com o grupo, a não ser que você já tenha lido esse livro e você já tenha o livro todo grifado, e de repente você já se sente preparado para discutir com o teu clube na hora do encontro, ok? Mas de maneira geral vão acontecer momentos, livros, escolhas que você não tenha lido esse livro. Então você vai ler junto com o teu clube de leitura em casa antes do encontro. Então em casa, na sua leitura individual, você vai grifando as partes que te tocaram. E pode ser que as partes que te tocaram façam sentido para as pessoas do teu clube também. Então é essa troca. Olha, faço anotações das páginas, vibro como criança. Como criança significa o quê? É o encontro com essa primeira vez com esse texto. Porque muitos personagens vão trabalhar questões e emoções e encantamentos em nós que a gente ainda nem viveu. Então, essa é a riqueza dos livros. E nessa vibração de criança que eu tenho enquanto leitora, eu levo para todos os membros esse meu entusiasmo. Meu encantamento como leitora é o meu norte, então é a minha principal carta da manga, escondidinha. Então, o pessoal vai chegar cansado, o pessoal chegou meio atrasado, o pessoal chegou, já foi tomar café, já foi comer, ficaram tentando falar sobre outras coisas. Não, mas o meu entusiasmo em relação a essa leitura
é o que vai trazer os pés no chão, né, para o encontro. No encontro, leio o que grifei e convido que todos acompanhem. Termino a leitura e abro para a discussão, convidando todos a fazerem o mesmo. Então, não é que eu termino a leitura, abro para a discussão e falo assim, eu gostaria de convidar a todos a fazerem o mesmo. Não, basta você fazer que as pessoas também vão ter vontade de fazer. Inclusive, na abertura do teu clube de leitura, você já pode falar. Né? Então, olha, vocês podem trazer a memória do que vocês leram, vocês podem grifar o livro, vocês podem fazer anotações no livro, vocês podem, não gosto de grifar, então você pode capturar, né, trechos e guardar num PDF. Muitas pessoas leem no Kindle, né, podem capturar o texto e fazer uma pasta, né, e ler os trechos. Então, incentivar as pessoas já na abertura do teu clube de leitura como podem ser os encontros, dividindo qual é a maneira que você captura trechos que você gostou mais. Então, basta você fazer que as pessoas provavelmente vão ficar com vontade de fazer também, ou pelo menos experimentar. Aqui é só um exemplo, né, de um recurso que eu particularmente nunca usei. As perguntas que eu uso às vezes no final dos encontros são perguntas que eu elaboro. Eu já tenho uma certa prática para isso. Às vezes eu uso as próprias perguntas dos personagens. E no meio da leitura eu paro e falo, pessoal, pega uma folha de papel, que eu acho que é interessante a gente responder no papel individualmente, sem mostrar para ninguém, aqui na mesa, no encontro, o que esse personagem está perguntando. Ele está perguntando para o outro personagem, mas se fosse para nós? Né? Então você pode parar essas cenas, né, e falar, gente, vamos responder isso no papel? Terminou de responder? Guarda esse papel, joga fora, ninguém precisa ver o que é que você escreveu. E no final do encontro você pode usar. Vocês querem comentar alguma coisa? Como é que foi a experiência da gente parar e responder a questão da pergunta que foi levantada e deixar o grupo à vontade. Olha, pode ser que você não tenha a resposta no momento, mas você pode inventar uma resposta como se você fosse uma outra pessoa, porque vai gerar resistência. A arte, às vezes, entra em lugares dentro de você que você não queria nem que entrasse. Nem você entrou, como é que esse personagem, essa história está indo lá entrar e fuçar na tua história? Sendo que nem você tinha ido lá olhar ainda, entende? Então a arte, ela realmente movimenta locais parados dentro de nós. Então perguntas como essa, por exemplo, que eu, na minha pesquisa para estar elaborando esse curso para vocês, eu encontrei essas perguntas que você pode usar em forma de sorteio. Então, escrever cada pergunta essas 8 perguntas, em papeizinhos, dobrar, botar dentro de um saquinho, né? E no fechamento do livro, esse saquinho passar de mão em mão, né? E depois devolve, não tem problema. Se você tem um clube de leitura com 10, 12 pessoas, mas só tem 8 perguntas, não tem problema. Porque a pergunta, por exemplo, que passagem da história foi mais interessante para você, se bobear, todo mundo queria responder isso. Né? Então, num outro momento, não tem problema a pessoa pegar essa mesma pergunta. Então, passar esse saquinho, cada pessoa tirar, né? E responder, dobrar de novo e colocar e passar isso aqui. Então, é uma boa maneira de você fazer um fechamento de uma história, de um livro. E essas perguntas, é lógico, eu vou disponibilizar em PDF para você, para ficar bem prático. E, por mais que esse meu norte de ler trechos que eu anotei, né? Ou de ter algumas perguntas norteadoras, caso você queira usar, tem assim um plano de voo que eu sempre levo. E eu chamo de plano de voo porque, na verdade, a gente, enquanto líder, a gente é o piloto.
dessa viagem, né? Então vamos dizer que um livro a gente vai decolar de Fortaleza e no final do livro a gente vai estar aterrissando em Salvador. Então, esse plano de voo, então como é que vai ser o começo da leitura deste livro, os encontros ou o encontro para discutir e Salvador significa ali a parte final do livro. A gente terminou de discutir esse livro. Então, como fazer essa viagem com que as pessoas se sintam seguras dentro dessa aeronave que é o encontro do clube de leitura e você com o piloto que está cuidando da aeronave, que está, né? Como é que está ali a parte emocional, os afetos dos passageiros, né? E cuidando da altitude, das turbulências durante a viagem, né? Segurando o avião dentro da rota estabelecida do plano de voo. Então, se é para pousar em Salvador, não dá para ir até São Paulo. Apesar das pessoas quererem levar para São Paulo, levar para Recife, né, nas turbulências, nas discussões. Então, eu dei o nome de plano de voo para o seu clube de leitura, que é justamente uma forma didática de você pensar num encontro de 1h30. Então, vamos lá. O encontro do seu clube de leitura é uma viagem de avião e você, o líder, o organizador, é o piloto. Vou organizar, vou entregar aqui um plano de voo como se fossem 90 minutos, porque é o tempo dos meus encontros. Mas isso você pode estabelecer também para 1 hora. Você também pode fazer essa divisão para 2 horas, né? Não tem problema. Primeira coisa é começar pontualmente. Já falei, é uma das minhas regras rígidas, né? Comece pontualmente. Se chegou poucas pessoas, você já começa uma conversa informal. E isso tudo aqui que eu estou falando também são para encontros virtuais pelo Zoom ou pelo Google Meet. Da mesma forma. Da mesma forma. Então, assim, tem o horário lá, você enviou o link da reunião no grupo do WhatsApp, você já está por ali. Você pode pegar os primeiros 5 minutos, onde entrou só uma pessoa, para conversar alguma coisinha bem leve, aproveitar para mostrar algum livro, alguma coisa da sua estante, né? Mostrar o seu gato, sei lá, o café novo que você comprou. Ah, eu comprei essas cápsulas aqui, você já experimentou? Estou falando assim, coisas que eu faria, coisas que eu faço. Né? Então, assim, você está construindo um ambiente. Então, seja na mesa, num local presencial, ou seja, em encontros em plataformas de reuniões, é da mesma forma, né? Primeiros 10, 15 minutos, que é justamente essa hora onde os passageiros vão se acomodando na aeronave. Então é aquela conversa informal. E aí, como é que foi a leitura? Todo mundo conseguiu ler? Né? Para mim, eu nos meus clubes de leitura, quando eu convido as pessoas a virem ao encontro, mesmo que não tenham conseguido ler. Por quê? Porque desanima quando falta. Desanima. Então, quando você abre a possibilidade da pessoa ir para escutar a reunião, se ela não se incomoda com spoilers, né, existe grande possibilidade dela voltar, dela pegar mais ritmo na leitura, porque se foi legal o encontro sem ela ter lido, imagina se ela tivesse lido. Se sem ler o grupo a acolhe e a recebe com carinho, né, porque assim, o mundo já exige objetivos, metas de venda, né? Quando você tem que ter 30 anos, você já tem que ter conquistado tal coisa. Quando você tem 40 anos, já era para você ter conquistado. Então, assim, o mundo já é competitivo, veloz e estressante o suficiente. Não tem por que no teu clube de leitura você exigir que todos leiam para vir ao encontro. Minha opinião. Então já deixe isso estabelecido já desde a abertura do seu clube de leitura na apresentação.
que é falar o seguinte, pessoal, vai ter meses que você não consegue ler, então venha mesmo assim, porque eu consigo, o líder, o organizador, né? Eu vou conseguir tornar o encontro agradável até para as pessoas que não leram. De que forma? A gente lê trechos e discute trechos. Gente, basta você ler uma frase de Clarice Lispector para gerar muitas reflexões e discussões. Então, um texto bem escrito, um parágrafo bem escrito, vale o livro todo. Entende? Então, aqui as pessoas falam do trânsito, do cansaço, fome, respondem algumas últimas mensagens no celular e vão se acomodando nas cadeiras. Né? Inclusive, aqui os atrasados vão chegando, vão entrando na reunião, né? Presencialmente ou virtualmente. Você percebe que as pessoas levantam da mesa, algumas pessoas estão comendo na frente da câmera, algumas pessoas mantêm a câmera fechada. Você pode deixar livre também. Pessoal, eu sei que às vezes a gente não está bem, mas mesmo assim você quer entrar na reunião virtual pelo Zoom, né? Você quer deixar a câmera fechada? Ok, deixa a câmera fechada, mas vá trabalhando a possibilidade de nos encontros você tá com a câmera aberta, porque a câmera aberta a gente te vê, a gente quer se conectar. Então, assim, a gente precisa trabalhar a volta das conexões, a volta dos olhares, a volta dos afetos, porque parte das pessoas não se recuperou ainda da pandemia. Ok? Nesse início, você pode também ler uma letra de música relacionada ao livro que estão lendo, ou frases impactantes do autor. Se houver a possibilidade de uma tela, de um monitor, você pode exibir um trecho de um filme, série musical relacionado ao livro. Então, assim, são momentos curtos como a abertura do encontro, que às vezes são tão bons que o pessoal quer continuar nesse aquecimento aí, né? Nesse preparo desses 10, 15 primeiros minutos. Os primeiros 30 minutos da tua reunião é justamente essa decolagem da aeronave, do encontro e a estabilização da altitude. Aqui você gentilmente, com um tom um pouco mais alto, lembra a todos que aquele mantra, né? Aqui nesse clube vamos evitar julgamentos, descartar o certo ou errado e respeitar a fala dos integrantes. É importante ler o livro com o seu coração. Não tentem controlar ou entender o texto. Esse é o meu viés, tá? Esse é o meu viés. Sentir o livro, ler o livro com o coração. Essa é é o que me move enquanto promotora de leitura. Agora, você, dependendo da formação que você tem, lembrando que a minha graduação é em psicologia, né? E inclusive, eu tenho uma pós em transtornos alimentares e obesidade, então eu sei o quanto que a coisa do certo e errado, né? Da coisa bem binária é adoecedora. E o quanto que a sociedade já faz isso conosco. Então, a tendência que eu tenho é justamente levar as pessoas a soltarem esses controles e se permitirem a sentir e sair dos julgamentos, sair do certo ou errado, mas isso é muito por conta de uma visão de vida e por conta da minha formação. Então, de repente, se você tem uma formação mais técnica, vamos dizer que você é um enfermeiro e você quer trabalhar no teu clube de leitura textos relacionados à importância da alimentação em pessoas com diabetes, tipo 1, tipo 2, né? Um clube de leitura onde você pode chamar nutricionista, onde você pode chamar o educador físico para trabalhar essa tríade com textos no seu clube de leitura com esse objetivo e com esse norte. É lógico que vai estar norteado mais dentro de um certo e de um errado. Daquilo que é necessário fazer enquanto responsabilidade pelo próprio corpo. Então, quando envolve saúde e protocolos, vai ter um viés mais de certo e errado. Quando tem
um norte mais do que sentir, do que se permitir, enquanto expansão emocional, psicológica, vai mais no norte da arte. Entende? Nesse momento você solta um vamos lá? Vamos lá? Por exemplo, e lê em voz alta o número da página para situar. Isso é interessantíssimo como as pessoas já se situam, né? Então, assim, na minha edição é tal número. Sempre levar em consideração que as pessoas vão estar com outras edições, vai estar inclusive com livros digitais, né? Mas é o capítulo tal que a gente vai conversar hoje. Vamos lá para o capítulo tal? Gente, eu queria ler o trecho que para mim aqui começa dessa forma. Então, às vezes, começar o primeiro parágrafo ou ler o título do capítulo, isso situa muito as pessoas. E ao terminar de ler, você pode fazer uma consideração, né, sua, né? Ou de um blog que você leu, achei tão interessante, o fulano de tal, no blog dele, falou que o começo desse parágrafo é justamente a cena de tal filme, alguma coisa assim, ou falar justamente daquilo que você, enquanto leitor, sentiu, né? Bem breve e convidar as pessoas que façam o mesmo, nesse sentido. E aí, como é que foi para vocês? Alguém mais sentiu isso que eu senti? Né? Então, assim, aproxima. Perguntar se alguém grifou parte do texto e se deseja ler. Algumas pessoas se sentem bem em ler, outras não. Você pode perguntar se a pessoa, né, se o integrante deseja que você leia. Então, assim, às vezes você vê, né, isso é lógico que eu estou falando de encontros presenciais, então você vê um trecho ali que a pessoa grifou igual você. Nossa, se grifou essa parte também, você gostou dessa parte também, né? Ou, nossa, se grifou uma parte aí. Você quer ler? Né? Percebeu que a pessoa é tímida? Veja qual é, pega o livro dela para ler, ler, pergunta se ela quer. Você quer que eu leia para você? Se grifou tal parte aqui. Nossa, é interessante mesmo. Gente, eu vou ler. Né? Então, tome a iniciativa de ler o que você percebeu no grifo da outra pessoa. Ela não precisa comentar se ela não quiser, mas você dá importância a um grifo dela, né? Principalmente se for uma pessoa mais quieta, mais tímida, né? E já joga, né, o foco no grupo. Então você vai trabalhando a importância, né, a presença de cada pessoa. E assim, sucessivamente, ler trechos e abrir para discussão, que é uma conversa, falar o que sentiu, o que lembrou, o que percebeu. Se nessa troca de percepções houver uma turbulência, lembre ao grupo que não existe certo ou errado, que a obra vai tocar de formas diferentes cada um de nós, e o pensar diferente não significa pensar errado. Às vezes é interessante isso. Pensar diferente é só pensar diferente. Pensar diferente não significa que a pessoa não está concordando. Isso é interessante frisar. Então, você sentiu assim, você percebeu assim, ok, que interessante. E você percebeu assim, e você sentiu assim. Pronto. Né? Pode acontecer do avião voar em círculos, gastando combustível. Né? Então, perceba que algumas pessoas viajam, saem, né? Principalmente se os líderes, se você como organizador for psicólogo, for psicóloga, existe uma tendência das pessoas a tornarem esse lugar querer fazer terapia de grupo mesmo, né? E às vezes você nem é psicólogo, às vezes você não é nem terapeuta, mas se você é uma pessoa que escuta e que tem couro, que tem pele para aguentar o que a pessoa está colocando, a pessoa vai despejar um conteúdo ali que ela quer simplesmente se sentir melhor e voltar para casa. Aí tem que ver, né? Se você aguenta esse conteúdo que ela joga, se isso está fazendo bem para o grupo, né? E então, assim, escutar até que ponto? Até que ponto a pessoa já despejou aquilo, né? Então,
esse gastando combustível, de estar voando em círculos, porque a pessoa está monopolizando, é gastando energia do grupo. As pessoas às vezes já chegam cansadas lá, aí o cara quer, sabe, né? Então, assim, qual é o senso de limite para isso? Entende? Então, a gente precisa ficar atento, até porque você é o piloto. Então, ao perceber a brecha, você retoma de forma gentil o rumo, né? E vá para um trecho do livro que de repente pode levar a reflexões mais leves, ou por mais, ou feche aquela reflexão pesada, né? Feche. E lembre, né? A arte ela tá aí para incomodar mesmo. A arte está aí para incomodar, para mexer com questões que a gente de repente não estava preparado. Mas isso não significa que a gente tenha que resolver tudo nesse encontro, nessa viagem. Quem somos nós para querer resolver um afeto todinho nessa reunião? Confie, confie nas próximas leituras, confie no tempo de maturação, no tempo do processo entre um encontro e outro. Confie. Confie no vínculo que temos aqui no grupo. Confie. E você pode ir para uma parte do livro com reflexões mais leves, né? Ou essas reflexões mais leves você pode deixar um pouco mais para o final. Você pode permitir que o grupo fique assim afetado, porque o livro tem esse poder, o livro específico, a discussão específica levou a isso. Né? Então, às vezes, não adianta você ficar tentando acalmar, porque tem um tempo ali para desgastar, para gastar aquela energia e depois retoma. Você pode trabalhar reflexões mais leves mais no final do encontro. Os últimos 30 minutos finais antes do início da aterrissagem. Além de você começar a ler trechos mais leves ou que comecem a levar o grupo a um fechamento da história, do capítulo, do livro, você pode também usar algum recurso de interação. Certas perguntas norteadoras podem ajudar a iniciar ou manter uma discussão produtiva durante um encontro de clube de leitura. Então, por mais que as pessoas estão assim incendiadas pela discussão, às vezes a próxima pergunta de um conjunto de perguntas que você levou pode ajudar a retomar o rumo da viagem. Então, por exemplo, aqui estão algumas perguntas simples que você pode fazer como líder para estimular a discussão ou para, né, conduzir a discussão. Por exemplo, perguntas sobre a história e personagens. Quais foram os principais eventos da história que mais o impactaram? Que personagens você mais gostou e por quê? Houve algum personagem com o qual você não conseguiu se identificar? Por quê? Aqui é só um exemplo. Né? Então eu consegui fazer um levantamento de perguntas, joguei mais algumas que eu já trabalhei, né? Mas assim, as minhas perguntas elas são muito intuitivas, elas acabam surgindo. Eu tenho um tempo já como organizador e líder de clubes de leitura, eu sou muito sensível ao texto, eu confio muito no livro, então eu não sou muito de recursos para se levar. Eu confio muito no que o autor, os personagens, o ambiente, os cheiros, o relevo, se é inverno, se é verão, que esse livro me leva. Então eu confio muito no livro. Eu estou ali só como coterapeuta, eu estou ali só servindo esta refeição. Então eu não sou muito de recursos, mas para quem está começando, e eu achei o material incrível, tanto é que é mais um PDF que eu vou disponibilizar aqui para você. Não precisa dar print, não precisa copiar nada, não se preocupe. Então, né, eu bati muito na questão de confiar no livro e perguntas norteadoras como você quiser. Às vezes você usa só uma pergunta, só esse conjunto é uma sequência de perguntas que eu elaborei e vou disponibilizar em PDF para você. Basta esse bloquinho de perguntas que a gente fez aí, agora, que a gente leu,
às vezes vai o encontro todo. As pessoas não sentem passar o tempo. Nos 15 minutos finais, é essa aterrissagem em segurança. Então você começa a fazer a descida, né? Começa a perder a altitude para chegar na pista. Que é o quê? Salvador. A gente não saiu de Fortaleza para chegar em Salvador, então você já tinha mais ou menos um norte daquilo que seria conversar sobre aqueles capítulos ou sobre aquelas páginas já pré-estabelecidas ou sobre esse livro. De repente é o fechamento do livro. Aqui você pode dizer ao grupo o quanto foi interessante o encontro e perguntar se todos estão bem. Eu faço sempre essa pergunta. Pessoal, como é que vocês estão? Fala para mim, como é que vocês estão? Né? Porque é uma maneira das pessoas entrarem em contato como é que elas estão. Porque elas vão embora. Né? Vão sair da reunião. Vão sair da reunião, vão para suas casas, vão para os seus afazeres. Né? Se for um encontro presencial, vão pegar carro, vão pegar Uber, vão pegar ônibus, vão pegar uma moto, vão para casa. Como é que essas pessoas vão voltar depois de uma viagem dessa? Então, assim, pergunte, como é que vocês estão se sentindo? Estão bem? Fale sobre a próxima data. Né? Olha, o nosso próximo encontro é tal, o conteúdo a ser lido, páginas ou capítulos, né, é tal, ou o próximo livro do cronograma, né? Você está sempre com o cronograma, você está seguindo o cronograma. Reforce que você colocará todas essas informações no grupo do WhatsApp. Eu vou fazer, inclusive, uma aula rapidinha sobre a minha maneira de me comportar no WhatsApp. E você que comprou esse curso, que está aqui comigo, você vai perceber a minha maneira de lidar com vocês no grupo do WhatsApp. Né? A minha interação com vocês no grupo do WhatsApp, a minha interação a hora que é colocado conteúdo novo aqui na plataforma para vocês acessarem, ou como eu me comporto lá no Psico Café Clube, que é o nosso perfil no Instagram. Então, a minha maneira de ser pode te dar ideias para a sua maneira de ser nesses locais. Grupo do WhatsApp, no Instagram, na interação, na hora de fechar uma reunião, né? Esses detalhes. Tire várias fotos. As pessoas adoram tirar foto. Gente, tem que tirar foto. Tá? Tira foto. E já disponibilize no grupo do WhatsApp. As pessoas querem na hora. Elas não aguentam, mal conseguem, elas querem ver. Se possível, na hora você já envia. Gentilmente peça para que marquem o @ do perfil do Clube de Leitura no Instagram. Pois a divulgação nunca para. Vocês não têm ideia o que fotos da reunião geram desejo. Porque ali você captura um momento, a alegria, como foi bom. Gente, conseguimos estar nesse encontro, né? E nos encontros em Zoom, Google Meet, tira a foto da tela, compartilha, avisa, sorriso, careta, o que quiser, quer fechar a câmera, fecha, mas tira a foto, né? Avisa as pessoas. E lógico, tem pessoas que não gostam de tirar foto, mas a maioria quer tirar foto. Eu também faço uma divisão de quantidade de páginas a serem lidas por semana para se chegar ao próximo encontro com tudo lido. Então, por exemplo, no próximo encontro são 100 páginas para ler. Até lá são 4 semanas até o próximo encontro. Então, basta ler 25 páginas por semana. Esse tipo de informação ajuda. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, 100 páginas, será que eu consigo para o próximo encontro? Sim, se você deixar tudo para a última semana, talvez você não consiga ler as 100 páginas para o encontro. Agora, se você ler 25 páginas por semana, vai conseguir. Inclusive, eu faço vídeos rápidos no Instagram, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Então, eu às vezes coloco uma mensagem, gente, eu já terminei de ler as minhas 25 páginas, que interessante.
né? Você pode falar de um trecho que você gostou, ou tirar foto do livro, né? Dizendo que você já bateu a tua cota de 25 páginas. Então, botar um certo ritmo de leitura que talvez as pessoas não tenham. Caso acredite ser interessante, você pode fazer inclusive uma ata de reunião, que eu também vou colocar o modelo de duas atas. Uma ata bem simples, sabe? Ata de condomínio, ata de reunião de condomínio, gente. É exatamente isso. Só que numa versão para clube de leitura. Então, no levantamento de informações, né, eu encontrei uma pessoa que trabalha dessa forma. E o pessoal, às vezes, lá fora, os gringos também trabalham fazendo um fechamento. Aí você fala assim, mas para quê? Porque você organiza, você registra o percurso do teu clube de leitura. É muito interessante. Imagine se eu tivesse feito atas simples durante esses meus 400 encontros. Imagina a quantidade de informação que eu teria para esse curso agora. Entendeu? Então, é só uma possibilidade. Eu vou deixar os dois modelos de ata de reunião de clube de leitura para você também. Aí eu agradeço a todos por terem participado da reunião e encerro, né, a reunião. Bom, a gente chegou na parte final dessa parte 3 aí da receita de bolo. Então a gente vai aqui aproveitar que está fresquinho, que você acabou de assistir essa aula e provavelmente assistiu as anteriores também, não sei como é que você está colocando ritmo nisso, mas volta lá para o papel. Volta lá para o papel que a gente está anotando, que a gente já conversou rapidamente sobre os ingredientes, de escolher objetivo, livro, frequência, local dos encontros, você como líder apaixonado e comprometido. Aí a gente falou sobre fazer na massa, né? Conversamos sobre a divulgação de baixo custo, com algum custo, a importância de se marcar a data e se preparar para o acolhimento, né, desses integrantes para o dia da estreia, que é a apresentação do projeto do clube. E agora a gente vai estar conversando sobre o assando, né, esse bolo crescendo dentro do forno, que é justamente assumir a mediação, a condução do clube com leveza e regras. Então, o que te chamou mais atenção dessa parte? O que você percebeu enquanto leveza e enquanto firmeza nas regras? O que fez sentido para você, para a tua maneira de ser? Mesmo que você não tenha experiência, anote. O que você sentiu dessa parte? Pronto. E agora, sobre você ter sempre cartas na manga para os encontros e a confiança no livro, no texto. O que você sentiu desses recursos pessoais que eu passei para você? De repente, da possibilidade de perguntas norteadoras, fez sentido para você? Isso de você sempre confiar no livro, de você confiar no autor. Fez sentido isso para você? O que te chamou mais atenção? Você pode pausar o vídeo ou, terminando essa aula, terminar de responder, de fazer as anotações principais. Obrigada e até a próxima aula.